Já imaginaram como a coragem de uma única pessoa pode mudar o destino de uma nação inteira? Hoje, vamos mergulhar numa das histórias mais emocionantes e cheias de suspense da Bíblia. A história da rainha Esther, uma jovem órfã que se tornou a heroína improvável de seu povo. Então, quem era Esther? Originalmente chamada Hadassa, ela era uma jovem judia que vivia em Suzã, a capital do vasto Império Persa. Após a morte de seus pais, ela foi criada por seu primo, Mordecai, um homem justo que trabalhava no palácio do rei. A vida deles, como a de todos os judeus exilados, era um equilíbrio delicado entre manter sua identidade e sobreviver em uma terra estrangeira. Tudo muda quando a rainha Vasti, esposa do poderoso rei Assuero, desafia uma ordem real e é deposta. O rei, então, decide procurar uma nova rainha em todo o seu império. Imagine a cena. Oficiais em cada província, procurando as mais belas jovens do reino, para levar elas ao harém real. É um concurso de beleza em escala imperial, mas com consequências muito sérias. Mordecai, sabendo que os judeus não deveriam se casar com pagãos, queria proteger Esther dessa seleção. Mas a beleza dela era tão notável que os oficiais do rei a notaram e a levaram para o palácio. Como estrangeiros, Mordecai não tinha poder para impedir isso. Ele só pôde dar um conselho crucial a Esther. Não revele que você é judia. Mantenha sua origem em segredo por enquanto. No palácio, Esther não era apenas mais um rosto bonito. Ela possuía uma graça e uma sabedoria que cativaram a todos, especialmente Hegai, o eunuco responsável pelo harém. Ele a favoreceu, dando-lhe os melhores aposentos e tratamentos. E quando finalmente chegou a vez de Esther se apresentar ao rei Assuero, ele se apaixonou por ela instantaneamente. Entre todas as mulheres, foi Esther quem ele amou. Ele colocou a coroa real em sua cabeça e a fez rainha no lugar de Vasti. Mas a vida fora do palácio continuava. Mordecai, sempre preocupado com Esther, ficava perto dos portões do palácio para ter notícias. Em uma dessas ocasiões, ele ouviu 2 guardas do rei conspirando para assassiná-lo. Mordecai agiu rapidamente, enviou uma mensagem para Esther, que por sua vez avisou o rei em nome de Mordecai. A trama foi investigada, os conspiradores foram punidos, e o ato heróico de Mordecai foi registrado nos anais do reino. Um detalhe, que parece pequeno, mas que será fundamental mais tarde. Agora entra em cena o vilão da nossa história. Amã, um homem ambicioso e orgulhoso que foi promovido pelo rei a primeiro-ministro, a segunda pessoa mais poderosa do império. O rei ordenou que todos se curvassem diante de Amã. Todos obedeceram, exceto Mordecai. Fiel à sua fé, Mordecai se recusava a se curvar a qualquer homem, reservando essa honra somente a Deus. Essa recusa encheu Amã de um ódio cego. Mas punir apenas Mordecai não era suficiente para sua arrogância ferida. Ao descobrir que Mordecai era judeu, Amã decidiu que precisava destruir não apenas ele, mas todo o seu povo. Ele foi até o rei com uma acusação terrível e mentirosa, dizendo que os judeus eram um povo desobediente, com leis diferentes, e que representavam uma ameaça ao reino. Amã manipulou o rei, convenceu-o a assinar um decreto terrível, um decreto selado com o anel do rei, tornando-o irrevogável. A ordem era clara. Em um dia específico, o dia 13 do mês de Adar, todos os judeus do império, homens, mulheres e crianças, deveriam ser exterminados e suas propriedades saqueadas. A notícia se espalhou como fogo e um profundo lamento tomou conta de todas as comunidades judaicas. Quando Mordecai soube do decreto, rasgou suas roupas, vestiu-se de saco e cinza, e chorou amargamente pelas ruas. Sua angústia chegou aos ouvidos da rainha Esther, que dentro dos muros dourados do palácio ainda não sabia da terrível ameaça. Ela enviou roupas novas para seu primo, mas ele as recusou. Seu luto era real e profundo. Foi então que Mordecai enviou uma mensagem a Esther, explicando a situação e entregando-lhe uma cópia do decreto. Ele fez um apelo desesperado. Vá até o rei, implore por seu povo. Mas a resposta de Esther revelou o perigo mortal que ela enfrentaria. Existia uma lei no palácio.
Qualquer pessoa que se aproximasse do rei sem ser chamada seria condenada à morte, a menos que o rei estendesse seu cetro de ouro. Esther não era chamada à presença do rei há 30 dias. A resposta de Mordecai a Esther é uma das passagens mais poderosas de toda a história. Ele disse a ela: "Não pense que por estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus a escapar. Porque, se você ficar em silêncio nesta hora, socorro e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e a casa de seu pai perecerão. E quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha." Essas palavras atingiram Esther como um raio. Ela entendeu sua posição, sua beleza, sua jornada até o trono. Tudo a preparou para este exato momento. Não era coincidência, era propósito, e com uma coragem renovada, ela tomou sua decisão. Enviou uma resposta a Mordecai: "Reúna todos os judeus de Susã e jejuem por mim. Não comam, nem bebam por 3 dias e 3 noites. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois disso, irei ao rei, mesmo que seja contra a lei. E se eu tiver que morrer, morrerei." Imaginem a tensão. 3 dias de jejum e oração em toda a cidade. O destino de um povo inteiro nas mãos de uma mulher. Ao final dos 3 dias, Esther se vestiu com seus trajes reais e se postou no pátio interno do palácio, em frente ao salão do trono. O rei estava sentado em seu trono e, ao ver a rainha Esther, em vez de fúria, sentiu seu coração se enternecer. Ele estendeu seu cetro de ouro em direção a ela. Ela estava salva, por enquanto. O rei perguntou: "O que você deseja, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, lhe será dado." Mas Esther não revelou seu plano imediatamente. Com uma sabedoria estratégica impressionante, ela simplesmente o convidou, junto com Amã, para um banquete que ela havia preparado. Amã ficou exultante. Ser convidado para um banquete exclusivo com o rei e a rainha era o auge de sua glória. Mas, ao sair do palácio, ele viu Mordecai no portão, novamente se recusando a curvar-se. Seu bom humor desapareceu, substituído por uma raiva intensa. Ele foi para casa e, aconselhado por sua esposa e amigos, decidiu construir uma forca altíssima para enforcar Mordecai na manhã seguinte. Ele planejava pedir a permissão do rei durante o banquete. Naquela mesma noite, um evento providencial aconteceu. O rei Assuero não conseguia dormir. Para passar o tempo, ele pediu que trouxessem os livros dos registros do reino e lessem para ele. E qual foi a passagem que leram? Exatamente a que contava como Mordecai havia salvado a vida do rei, expondo a conspiração dos 2 guardas. O rei perguntou: "Que honra e reconhecimento Mordecai recebeu por isso?" E seus servos responderam: "Nada foi feito por ele." Nesse exato momento, Amã chegou ao pátio externo, pronto para pedir a cabeça de Mordecai. O rei o chamou e fez uma pergunta inesperada: "O que se deve fazer ao homem a quem o rei deseja honrar?" Amã, em sua arrogância, pensou que o rei só poderia estar falando dele mesmo. Então, ele descreveu uma cerimônia grandiosa: vestir o homem com as vestes reais, colocá-lo no cavalo do rei e fazer um oficial de alta nobreza proclamar pela cidade: "Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar." A resposta do rei foi um choque total para Amã. "Vá depressa", disse o rei. "Pegue as vestes e o cavalo, e faça exatamente isso para Mordecai, o judeu, que está sentado à porta do rei, humilhado." Amã teve que liderar pessoalmente a homenagem ao seu maior inimigo. Ele voltou para casa desolado, com a cabeça coberta, sentindo que a maré estava virando contra ele. E então, chegou a hora do segundo banquete de Esther. O rei novamente perguntou: "Qual é o seu pedido, rainha Esther?" Desta vez, com o coração na mão, ela revelou tudo. "Se alcancei favor aos teus olhos, ó rei, e se for do teu agrado, que a minha vida me seja dada como meu pedido, e o meu povo como minha petição, porque eu e o meu povo fomos vendidos para sermos destruídos, mortos e aniquilados." O rei ficou chocado. Quem é ele? Onde está o homem que ousou fazer tal coisa? E Esther, olhando diretamente para Amã, declarou:
O adversário, inimigo é este perverso Amã. O rei, furioso, levantou-se e foi para o jardim do palácio. Amã, em desespero, caiu sobre o divã onde Ester estava, implorando por sua vida. Quando o rei voltou e viu Amã naquela posição, interpretou como um ataque à rainha. Foi a gota d'água. Naquele momento, um dos servos do rei mencionou a forca que Amã havia preparado para Mordecai. A ordem do rei foi imediata e irônica. Enforque-no. Nela, o vilão foi derrotado, mas o problema não estava resolvido. O decreto original de extermínio ainda estava em vigor, e sendo selado com o anel do rei, não podia ser revogado. Então, o rei deu a Ester e a Mordecai o seu anel, e a permissão para escreverem um novo decreto. Este novo decreto, enviado a todas as províncias, autorizava os judeus a se reunirem e a se defenderem. Dava a eles o direito de lutar por suas vidas contra qualquer um que os atacasse no dia 13 de Adar. Quando o dia chegou, os judeus, agora apoiados pela autoridade real, se organizaram e derrotaram seus inimigos em todo o império. A tristeza se transformou em alegria e o luto em celebração. Em memória desse livramento milagroso, Ester e Mordecai instituíram a festa de Purim, uma celebração anual que os judeus comemoram até hoje com alegria, troca de presentes e banquetes. A história de Ester nos mostra que, às vezes, somos colocados em posições inesperadas por uma razão. Ela nos ensina sobre coragem diante do medo, sobre sabedoria estratégica e sobre a importância de usar nossa influência para o bem. Quem sabe se você, assim como Ester, não foi colocado onde está para um momento como este? Obrigado por assistirem a esta jornada incrível conosco. Se você gostou desta história e quer ver mais conteúdos como este, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Até a próxima!